Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lara, eu sou acadêmica do 4º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e é um prazer estar com vocês novamente para a nossa última aula do curso de Raciocínio Clínico. Lembrando que, devido ao retorno das atividades acadêmicas online, não haverá mais lista de presença. O certificado será gerado conforme as presenças contabilizadas até então. Convido agora a professora Juliana Marcos para apresentar a aula Síndrome Inflamatória Sistêmica com manifestações músculo-esqueléticas e cutâneas. Ela é médica pela Universidade Federal de Uberlândia, com residência em Clínica Médica e Reumatologia e mestrado em Ciências da Saúde pela UFO. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, Lara. Obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança. Nossa, que honra fechar esse ciclo de discussão sobre mecanismos fisiopatológicos, né? Ficou para mim um tema super difícil, né? Síndrome inflamatória sistêmica com manifestações musculoesqueléticas e cutâneas, é um tema muito amplo e muito caro para nós em reumatologia. Obrigada pelo convite, pela lembrança, um abraço no professor Marcos Vinícius, na professora Badia, e eu assisti algumas aulas, quase todas, estão todos de parabéns, né? Eu vou tentar assistir as demais que estão faltando. Assisti a doutora Mariana, que me antecedeu em artralgia e artrites, então acho que recomendo todo mundo a assistir toda a graduação, porque foi uma aula muito bem montada, didática, clara, né? Vai ser difícil me igualar a doutora Mariana na clareza com que ela apresentou o conteúdo, ainda mais com um tema diverso como esse. Mas vamos lá. Podemos começar, né? Sim. Bom, então eu fiquei com esse assunto, que é muito caro para nós, tá? Em medicina, em clínica médica, o diagnóstico diferencial é uma coisa fundamental, então conhecer um pouco dessas doenças, ou saber que elas existem para, de repente, consultar, né, diante de alguma situação clínica é importante. Esses são os meus conflitos de interesse, basicamente financiamento de congressos nacionais e internacionais. Bom, a fisiopatologia de algumas dessas condições no diagnóstico. Bom, como a doutora Mariana falou de artrite e artralgia, né, será que é tão importante mesmo? Tem importância estudar o sinal clínico, a artrite? Então, a doutora Mariana, inclusive, comentou que a artrite é um sinal como outros, como febre, como vômitos, como crise convulsiva, alguns outros sinais clínicos que a gente tem para poder montar o quebra-cabeça do diagnóstico do paciente, né? Então, existem um conjunto de doenças que cursam com artrite. Então, o protótipo da doença da artrite é a artrite reumatoide, então ela inclui no seu nome o sinal, né? Mas não é exclusiva da artrite reumatoide. Outras doenças cursam com artrite, então a gota, o lúpus, a própria osteoartrite, né? Então é muito difícil diferenciar isso, né? Explicar para o leigo e às vezes até para o público médico nomes que às vezes são tão próximos, né? Mas que têm fisiopatologias tão distintas. Então, reconhecer a artrite, em primeiro lugar, é muito importante, e entender em que contexto ela ocorre também é super relevante, ok? Já foi dito nessa... Oi? Se você quiser colocar a sua apresentação no modo expandido, no modo de apresentação. Isso. Okay. Desculpa, eu que me distraí. Dizer que a artrite, então, é um sinal clínico objetivo que é constituído por rubor, por aumento daquela região, por edema e dor, tá? E essas fases são vistas clinicamente, né? Às vezes não todas juntas, às vezes você não percebe o rubor, ou às vezes não está tão quente como você imaginava, né? Mas ter sempre dois sinais é importante. Só dor não é suficiente, hein? Porque aí é artralgia e não artrite, né? E essa artrite, ela tem uma objetividade anatômica, então se você faz uma biópsia de uma membrana sinovial, aqui é de um rato, você tem as alterações da inflamação presentes naquele tecido, né? Então tem o infiltrado linfocitário, tem a destruição óssea, tem a destruição dos tecidos daquela região e depois tem a substituição com remodelação e fibrose, né?
Bom, a doutora Mariana também falou que é muito relevante fazer o diagnóstico desse processo, porque existe hoje, diferente do que existia há 20 anos atrás, uma janela de oportunidade terapêutica. Então, o objetivo não é reconhecer a artrites numa fase avançada de doença, onde você tem pouco para propor para o paciente, a não ser uma reabilitação, um alívio de dor mecânica. Mas nós queremos reconhecer, e é importante o estudante aprender a reconhecer a artrite nas suas fases mais precoces, porque existe essa janela de oportunidade terapêutica que impede ou que minimiza, ou que reduz a evolução para o dano, né? Bom, então aqui nós temos, são fotos de pacientes aqui do AVC, nós temos uma paciente, então, que tem uma artrite reumatoide bem estabelecida, né? Você vê que tem atrofia dos interósseos, existe edema do punho, sobretudo do sexto compartimento do tendão extensor ulnar do extensor ulnar do punho, do carpo. Aqui também você tem essa atrofia e você tem o edema das articulações metacarpofalangianas, principalmente à esquerda, né? Existe uma deformidade já, né? Mais à esquerda do que à direita. Aqui é uma outra paciente apresentando o nódulo reumatoide, que diminuiu, ele pertencia ao antigo critério da artrite reumatoide. Desculpa, estou com uma pedrinha aqui. Pertencia ao antigo critério de artrite reumatoide, agora não pertence mais. O novo critério do ACR regular para artrite reumatoide excluiu justamente pensando em fazer diagnóstico de doenças de forma mais precoce. Nós não queremos esperar o paciente ter nódulo reumatoide para fazer diagnóstico de artrite reumatoide. Então, essa é uma manifestação cutânea, tá? E ela é uma manifestação vasculítica, tem formação vascular, tá? E é diagnóstico diferencial com outras manifestações nessa topografia. O tofo gotoso não gosta exatamente desse lugar, ele gosta mais da bursa, tá? Então, o tofo gotoso da gota, ele aparece mais aqui, na bursa, mais na parte da dobradiça do cotovelo mesmo, né? Onde fica a bursa. Um outro diagnóstico diferencial são as calcinoses, que também são muito presentes na vida da reumatologia, né? Então, tanto na esclero quanto na miopatia inflamatória, a calcinose se faz presente. Bom, a doutora Mariana falou disso também. É bom fixar muito bem esse conceito, porque isso faz muita diferença no diagnóstico diferencial. Essa é uma articulação normal. Aqui nós temos a formação do pânus, né, do processo inflamatório que ocorre, há uma agressão na membrana sinovial, ela produz novos vasos, pequenos vasos, há uma angiogênese, com produção de substâncias, de citocinas. Aqui está o anti-CCP, inclusive. O anti-CCP, ele é um dos marcadores, e o fator reumatoide, marcadores sorológicos da doença, né? A interleucina 6, o anti-TNF, que são o TNF-alfa, né, que são hoje alvos terapêuticos do tratamento da artrite reumatoide, estão presentes nesse processo, estão representados aqui na formação desse pânus, né? A artrite reumatoide não é uma doença que cursa com muitas manifestações dermatológicas, tá? Pode ocorrer o quê? Eu tenho um paciente, esse paciente tem artrite reumatoide e ele está apresentando um livedo reticular. Então, eu tenho um livedo reticular persistente, tá? Relacionado à doença de base dele, ok? Uma outra manifestação que desapareceu bastante com o manejo terapêutico moderno, contemporâneo da artrite reumatoide, com os imunobiológicos, foram as vasculites cutâneas relacionadas à artrite reumatoide. A gente quase não vê mais. Um ou outro caso, nesses 10 anos pós terminada a minha residência, que eu vi 2 casos de vasculite cutânea. Então, o manejo terapêutico adequado fez com que essas complicações graves da doença desaparecessem. Tem uma outra coisa que eu preciso dizer sobre a artrite reumatoide, eu insisto muito nisso, que muito cuidado quando vai em ambulatórios da reumatologia com o olhar ligado só na pele e na articulação. Essas doenças da reumatologia frequentemente cursam com manifestações pulmonares e em outros sítios, né? O lúpus é um exemplo disso. Mas a própria artrite reumatoide, que é o protótipo da doença articular inflamatória sistêmica,
ela é uma doença que pode cursar com pneumopatia intersticial, então prestar bastante atenção na ausculta pulmonar desse paciente. E há vários estudos que relacionam o CCP com essa questão da pneumopatia intersticial, com um precursor no início da doença, como não se sabe, talvez um trigger infeccioso, né? Então, ter essa percepção é relevante, ter cuidado com o olhar dirigido ao paciente reumatológico, porque ele não é exclusivamente articular e nem cutâneo. Bom, depois dessa introdução, respirar um pouco, né, porque é um assunto complexo. Sempre examinar é importante, né, e quando eu vi essa mão no ambulatório de vocês, do sexto, sétimo, oitavo período, eu fiquei querendo dar um diagnóstico, mas quando eu palpei, eu percebi que é outro. Então, sempre entre nós, reumatologistas, nós queremos saber se aquele dano que nós estamos enxergando na articulação, ele é restrito à articulação, ele é mecânico degenerativo, ou se ele é secundário a um processo inflamatório sistêmico e que exige manejo outro, diferente do mecânico degenerativo, né? E quando eu palpei a mão dessa senhora, percebi que, na verdade, é um nódulo de Bouchard, e a estrutura aqui envolvida não era o pânus da membrana sinovial, e sim era uma degeneração da cartilagem por formação de osteófitos nas suas margens, né? Então, um quadro clássico dentro da osteoartrite, ok? Então, e a osteoartrite tem outros mecanismos fisiopatológicos para os quais não vou me aprofundar, mas que estão relacionados ao ganho de peso, com uma dieta pobre, macia em calorias, e a própria idade está implicada, o estilo de vida com pouca mobilidade, com pouca atividade física, com abuso de bebidas ou de cigarro, levam a esse estado de inflamação sistêmica e a condrosenescência, né, e isso resulta a osteoartrite. Então, são mecanismos diferentes, né? E aí sempre vem essa pergunta, onde é mesmo a dor? Onde está a dor do paciente? Está no músculo? Está na articulação? Em que ponto da articulação? E aqui a gente precisa tratar de algumas coisinhas que são interessantes. Então, você tem a membrana sinovial, que é sítio e é palco da artrite reumatoide. Você tem a cartilagem articular, que é o palco da osteoartrite. Quando você tem um dano nessa estrutura, você leva a osteoartrite, né, a redução desse espaço articular. Mas nós temos uma outra estrutura muito importante, e que tem relação com algumas doenças com manifestações cutâneas, tá? A êntese. Então, a êntese é esse ponto em que você tem a conexão de um tendão que se correlaciona com o músculo e que se conecta a uma estrutura óssea. Então, pensa como que a evolução humana, né, a evolução das espécies fez com que isso permanecesse sempre aqui e não tivesse o risco de ruptura toda vez que nós tivéssemos que correr de um predador ou correr de uma situação de risco, né? Então, isso não poderia se desgarrar. Então, esse é muito poderosa essa conexão que existe desse tecido, né? E funciona muito bem. Mas ela é passível de ter problemas, né? E eu vou discutir um deles aqui. Aqui também tem essa estrutura chamada êntese, a conexão de tecidos diferentes do osso, que conecta num tendão que faz a relação com um determinado músculo. No cotovelo, da mesma forma, tem a epicondilite lateral e a medial, né, sítios de dor, então o epicôndilo lateral e o medial. Aqui nós estamos representando o tendão de Aquiles. Aqui a face plantar. Mas na coluna vertebral nós também temos ênteses que conectam uma vértebra na outra, né? Nas falanges, nas interfalangianas proximais e distais, da mesma forma, onde se conecta o tendão flexor e extensor, né, dos dedos, também são regiões de êntese. Bom, e aí surge um conjunto de doenças relacionadas a essa estrutura. Desde que eu me conheço por estudante, não é muito tempo, eu não sou tão velha assim, mas sempre trabalho as espondiloartrites e tento se relacionar e explicar, né? E aí essas bolas mudam de lugar a cada período, né? Agora a moda é essa aqui. Então, aqui nós temos as doenças relacionadas a essas ênteses. Um grande grupo, que tem um nome exótico, são as espondiloartrites axiais. Então, tem o acometimento da coluna, pode ter o acometimento periférico articular,
e você tem a estrutura principal, o palco principal do cenário, essas ênteses. Você tem a espondilite anquilosante, que é um perfil específico, eu vou falar um pouquinho rapidamente, e as espondiloartrites não radiológicas, são axiais, né, tem envolvimento da coluna, da sacroiliaca, mas você não vê na radiografia simples, apenas na ressonância magnética, tá? E você tem um outro grupo de pacientes, e eles se relacionam entre si, que são as espondiloartrites periféricas, onde não há envolvimento da coluna em si, mas está nesse grupo das espondiloartrites. A artrite psoriásica, a artrite reativa, pacientes que têm artrite e têm doença inflamatória intestinal, pensa bem, Crohn, retocolite ulcerativa, sempre então o pessoal da gastro nos encaminha pacientes que têm dor articular, que têm edema, que têm artrite, e que estão nos ambulatórios deles para saber se está nesse grupo aqui, das espondiloartrites com doença inflamatória intestinal. E, claro, tem as indiferenciadas, você não consegue diferenciar. Aqui, ainda tem as uveites, pacientes que têm inflamação do olho, e tem dor na junta. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, esse é um mundo extremamente complexo. Mas por que falar disso na graduação? Eu estava apresentando a aula para alguns dos meus colaboradores na reumatologia, dos meus chefes, e ele falou assim, mas esse é um tema muito amplo, é verdade, mas eu acho que também não apresentar o assunto não está certo, né? Então, vou pegar uma dessas bolas aqui, que é essa aqui, da artrite psoriásica, e vou trazer aqui para vocês quase em vida real, né? Então, o que tem a ver um paciente que tem psoríase e que evolui com uma mão assim, né? O que será que tem a ver? Então, a figura da psoríase eu tirei da internet, e a mão é de uma paciente nossa da universidade. Você vê que, na verdade, essa mão, ela não tem a deformidade clássica da artrite reumatoide. Ela tem uma deformidade, e quando você puxa o dedo dela, parece que ele está sanfonado, sabe? Isso aqui já é um quadro sequelar, tá? Não é mais da atividade da doença. E é secundário à psoríase que a paciente tinha, ok? Então, o que marca a psoríase? É uma inflamação crônica sustentada da pele, com proliferação descontrolada dos queratinócitos e com sua diferenciação disfuncional. Quando você coloca na microscopia, você encontra a cantose, com um conjunto de infiltrados inflamatórios constituídos por células dendríticas, macrófagos, células T e neutrófilos, com neovascularização também. Então, as vias inflamatórias estão ativas na psoríase. E isso é muito importante conhecer, ok? A psoríase, doença de pele, ela tem múltiplas apresentações clínicas, palmo plantar, restrita à unha e à falange distal, essa do cotovelo, crural, então existem algumas apresentações dela, né? E ela pode se associar com manifestações articulares, tá? Aqui está representado o edema, o inchaço, o aumento do volume da inserção do tendão de Aquiles, ok? Então, isso é uma intensite do tendão de Aquiles. Boa parte das intesites são osteoartrite mesmo, manifestação de osteoartrose. Paciente acima do peso, que teve um trauma e que evoluiu com formação de osteófito. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma doença que evoluiu com manifestação inflamatória mais consistente, ok? E aqui nós temos, então, uma dactilite. A dactilite consiste no edema global, com hiperemia do dedo. Dói, viu, gente? Dói bastante. Essas duas condições doem muito, incomodam muito, são incapacitantes, tá? Especialmente a intesite. Essa aqui também incomoda, tá? Então fica vermelho, quente. Não é artrite, não é uma falange, não é a membrana sinovial que está doente. É aquilo que eu disse, a inserção dos tendões extensores e flexores desse dedo é que estão inflamados. E por isso que dá esse aspecto global de inflamação, ok? Aqui explica um pouco melhor. A gente tem que pensar que essa êntese, ela está conectada com o osso, e o osso, ele é ricamente vascularizado ali. Então, facilmente, se você tem um trauma, tem uma injúria mecânica, essa microangiogênese, essa angiogênese que está colocada,
ela atrai para si células inflamatórias. Essas células inflamatórias, elas também trazem a proliferação mesenquimal e a formação de osteoblastos, o estímulo à diferenciação de osteoblastos, tá? Então, esse é o primeiro mecanismo de inflamação de uma êntese, gerado geralmente por um trauma. E essas regiões são susceptíveis ao trauma, basta correr no quarto sabiá. Aqui é a representação justamente de uma figura assim, da psoríase, da falange distal e ungueal, aqui também dessa mesma forma, e aqui, ó, esses são pitens. Pitens são esses buraquinhos, essas depressões nas unhas. Isso pode ser, inclusive, o único sinal de psoríase, ok? E isso tem uma profunda relação com a estrutura do extensor e do flexor, dos tendões extensores e flexores dos dedos, tá vendo? Então, tá aqui a inserção do flexor e do extensor e sua relação com a unha e a lâmina profunda dessa unha. E isso explica por que é com o paciente que tem manifestação ungueal na psoríase, geralmente tem a falange distal envolvida, ok? A artrite psoriásica é uma doença rara. A psoríase é uma doença frequente, você vê bastante psoríase. Sempre temos alguém conhecido com psoríase. Se questiona por que é que nós não reconhecemos tanto a artrite psoriásica no Brasil. Será que nós não estamos treinando bem os nossos médicos? O nosso dermatologista não tem o mesmo olhar para a artrite, como ele olha para a psoríase, né? Ou será que porque de fato a psoríase no Brasil é menos grave do que em outros países da Europa e nos Estados Unidos? Então há esse questionamento. Nós temos um ambulatório específico, é sexta-feira de manhã, de espondiloartrite. E a gente vê os pacientes em conjunto com a dermatologia. E a gente não encontra tantos pacientes de fato. Mas isso é uma coisa que está em estudo. Será que o paciente não está chegando? Né? Então, aqui nós temos uma biópsia da psoríase, né? Com suas características clássicas, acantose, paraqueratose, infiltrados linfocitários, né? Aqui a psoríase pustular também é apresentada com seus infiltrados linfocitários, né? Enfim, neutrofílicos. Bom, aqui é uma representação da patogênese da psoríase. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Não quero me delongar muito, porque eu sei que isso às vezes pode ser cansativo, mas eu quero mostrar que existe uma mediação de citocinas, tá? Então, que você tem o papel do sistema inato e que você tem uma mediação por citocinas, algumas conhecidas, o TNF-alfa, ou interleucina 23, você tem a interleucina 12, 15, aqui em cima está representada a 37, aqui está a interleucina 17, então a interleucina 6, o interferon. Então, todos são alvos terapêuticos, e hoje tem drogas específicas visando atingir algumas dessas citocinas que estão representadas nesse esquema, tá? Então, aquilo foi na pele. Agora, olha como é na êntese. Na êntese, então, após um estresse mecânico de uma quebra da barreira ou a exposição a uma infecção, você tem também a produção de prostaglandinas e da interleucina 23, após vasodilatação e arraste de células inflamatórias para aquele sítio, né? Esse processo, depois é mediado por interleucina 17 e TNF-alfa, e depois esse processo caminha até a neoformação óssea, ok? Então, você vê que a interleucina 23 e a interleucina 17, o TNF-alfa e a interleucina 22, que nós falamos no slide anterior da psoríase, também estão representados aqui no processo da êntese, tá? Então, ela acaba sendo alvo. Esse é o mesmo processo e tem alvos comuns terapêuticos, ok? Bom, então um paciente com psoríase, se você tem um parente com psoríase, um conhecido com psoríase, ou você está no ambulatório e encontra um paciente com manifestação cutânea, né, só psoríase na pele, será que é só mesmo, hein? Então você tem que olhar se esse paciente de fato não tem artrite, se ele não está com dor em posição de êntese, então no tendão do calcâneo, na fáscia plantar,
nas interfalangianas distais e proximais, será que ele não teve uma dactilite? O edema inteiro ficou parecendo uma salsichinha? O dedo inteiro não ficou parecendo uma salsichinha? Será que ele não tem uma doença da unha? Será que, de fato, ele não tem manifestação axial, não tem manifestação da coluna ou da sacroiliaca relacionada à psoríase? Muito cuidado, viu? Muita atenção. Esse paciente deve ser ouvido e examinado com atenção, tá? Doutora Juliana, que história é essa? Eu nem sabia que existia isso, artrite psoriásica, tá? Não é uma doença comum, apesar da psoríase ter uma certa frequência, a gente conhecer, mas a artrite psoriásica é menos frequente. Lembrar que, até a Mariana falou isso também, que as manifestações articulares da psoríase podem começar antes da artrite, das manifestações cutâneas, tá? Então, ele pode ter artrite antes de ter psoríase em pele. Tá? Então, a gente tem que pesquisar se na família tem história de psoríase. Olha a complexidade. Bom, existe um outro grupo de espondiloartrites, que são aquelas que cursam com o HLA-B27, ok? O HLA-B27 está lá no MHC, e, teoricamente, ele se liga a peptídeos em maior quantidade, e faz uma apresentação imunogênica maior, fazendo uma estimulação das células T em resposta. Então, quem tem esse marcador genético, HLA-B27 reagente, tem mais chances do que a população em geral de fazer manifestações entesíticas, tanto no eixo axial, na coluna, quanto periféricas, ok? Então, essa é a mensagem. Esse aqui é o marcador da espondilite anquilosante, ok? Um dos lugares que a gente sempre tem que olhar é a sacroiliaca. E a sacroiliaca é uma articulação difícil de ser examinada, né? Às vezes as pessoas queixam de dor no bumbum, sai com diagnóstico de que no glúteo, né? Sai com diagnóstico de cetalgia, né? De uma afecção do nervo ciático. Mas pode ser, você tem que examinar com mais cautela e ouvir essa história com mais carinho, porque pode ser que esse paciente tenha uma outra doença, não exatamente isso, né? A sacroileite, que é a inflamação dessa articulação, pode levar à anquilose e a fusão desses dois ossos aqui. Isso é o que acontece nas espondiloartrites, especialmente a anquilosante e na psoriase, ok? Aqui é a imagem da ressonância mostrando a sacroiliaca aberta, e aqui nós estamos mostrando uma radiografia, aqui normal, portanto, e aqui a radiografia mostrando a fusão desses ossos, né, e a perda dessa mobilidade. É uma articulação que tem pouca mobilidade, porém ela tem o seu papel, né, tanto no parto da mulher quanto no andar, né, e é a articulação que permite o rebolado, faz com que a pessoa tenha a fusão desses ossos e a alteração, então, e tem muita dor, viu? Isso gera muita dor. Aqui, essa mesma doença leva à fusão das vértebras, então aqui, você, na radiografia, você vê aberto aqui, né? E aqui você teve a fusão com sindesmófitos, então você tem a fusão das vértebras nessa posição, aqui está um pouquinho aberta ainda, formou a ponte, né? É a famosa coluna em bambu, é de paciente nosso da universidade. A espondilite anquilosante por si só, ela geralmente não leva a manifestações cutâneas, tá? Mas o paciente pode ter uma daquelas outras bolinhas, uma artrite reativa, uma espondiloartrite reativa, e ela pode cursar com HLA-B27 positivo, ok? Esse HLA-B27 positivo é um marcador de doença, pode facilitar, então, o diagnóstico ou o acesso ao medicamento. E essa condição, a espondiloartrite reativa, pode cursar com manifestações cutâneas. Aqui é uma figura do UpToDate, eu não tinha nenhuma de paciente nosso, mostrando, então, um ceratoderma blenorrágico. Pode ter manifestações como diarreia, pode ter uretrite, pode ter manifestações cutâneas em pênis, em genitália, e pode cursar com manifestações cutâneas como essa, tá? E aí você tem que suspeitar que esse paciente possa ter essa condição. Super difícil, tá? Não acho que é simples, não. Bom, mas o mais esperado é um outro grupo de doenças, que são as colagenoses. Será o que está por detrás desse outro grupo, né? Então, eu falei um pouco das espondiloartrites, das manifestações
cutâneas e sistêmicas dessas doenças que às vezes a gente não lembra muito, né? Mas que são muito importantes em medicina, né? E para a vida do paciente o diagnóstico é fundamental. Mas existe esse outro grupo que está mais no âmbito das colagenoses, né? O que será que está por detrás desse processo, né? Então, o paciente pode ter uma exposição ambiental, eu gostei muito dessa explicação, pode ter predisposição genética, né? Não é deleção, nem gene a mais, não se trata disso, mas de alteração, de um padrão de expressão genética que seja favorável, e podem ter fatores epigenéticos que expliquem, né, para além da tradução do material genético, nos mecanismos reguladores dessa tradução, que levam à manifestação da doença, né? Então, você tem um estágio pré-clínico, onde você já pode ter anticorpos detectáveis, você tem ativação celular, você tem produção de citocinas. Depois você vai para uma fase de doença precoce, early disease, né? Já é um estado de doença, onde você tem reatividade celular, você tem citocinas, tem inflamação ativa, e depois a doença estabelecida propriamente dita, né? Em que você tem a autoimunidade, você tem as manifestações cíclicas da doença, né? Você tem o que nesse processo? Eu gostei muito desse artigo, ele está para as crianças, mas em parte explica algumas coisas do adulto também. Então, você tem um dano endotelial na corrente sanguínea, seja por processo infeccioso, seja viral, bacteriano, ou toxina, substâncias tóxicas, medicamentos, enfim, ser exposto a alguma substância, e isso faz com que haja exposição do colágeno na base da membrana do endotélio. Isso faz ter ativação plaquetária. Só que aquela exposição fez desencadear um processo na cascata de coagulação, com vasodilatação, com exposição do complemento, ativação do complemento e produção de substâncias, tá? Então, a regulação da microcirculação é muito importante no processo inflamatório, tá? E isso pode explicar a injúria e a exposição do colágeno nos vasos, pode explicar o início dos processos autoimunes, tá? Esse processo na exposição do colágeno, né, do vaso, pode desencadear, então, a resposta imune do sistema inato e também do sistema adaptativo. Então, no sistema inato, nós temos o complemento, nós temos os macrófagos, as células dendríticas, os neutrófilos. No sistema autoimune adaptativo, nós temos as células B e as células T. Esses dois sistemas se interrelacionam e eles funcionam juntos, é claro, né? Nós que separamos para fins didáticos, né? Mas esse processo leva à produção de anticorpos e de citocinas, ou é mediado por citocinas e quimiocinas, né? E uma das expressões desse processo de produção de anticorpos é justamente o fator antinuclear. Então, o que nós temos aqui é justamente a coloração de uma célula por imunofluorescência e sua visualização no microscópio de imunofluorescência. E você, então, nota aqui a coloração de estruturas que tiveram os anticorpos aderidos a elas. Então, você joga o soro do paciente num substrato onde tem um conjunto de células em mitose, ricas em mitose, e você vai ver se aquele soro tem anticorpos contra estruturas do núcleo do citoplasma, tá? Isso que consiste o FAN, o fator antinuclear, em linhas gerais, ok? Aí você vai ver se vai corar o ribossomo, que estrutura, que enzima que cora, às vezes a gente não consegue explicar tudo, né? E será que corar essa estrutura tem uma relação que explica a etiopatogênese do processo, ou é só uma associação de frequência? É uma coisa que a gente não sabe ainda, tá? O que eu quero dizer? Será que quando a gente cora, que tem um anticorpo que é dirigido contra uma estrutura do núcleo celular, né? A gente sempre fala no FAN do lúpus, FAN nuclear homogêneo. Será que isso implica objetivamente na alteração que a gente está vendo na paciente? A gente tende a pensar que sim, né? Porque mexer com material genético, né? Imagina.
é a nossa razão de ser, de existir, é a nossa expressão da existência, né? É a partir dele que a gente se expressa. Bom, então esse foi o FAN. Eu vou começar por uma manifestação clínica cutânea habitual, que é o eritema nodoso, que são nódulos dolorosos, vermelhos, que gostam de aparecer em faces extensoras dos membros, ok? Frequentemente, o reumatologista recebe um paciente com eritema nodoso para investigar. No nosso meio, a causa mais comum de eritema nodoso é hanseníase, tá? Mas a gente abre uma investigação depois de descartada a hanseníase, quando a gente não encontra o Hansen na biópsia desse eritema nodoso, causas medicamentosas e causas reumatológicas, entre elas o lúpus, tá? Uma outra coisa que a gente tem muito, que é a vasculite leucocitoclástica, tá? Então, a vasculite leucocitoclástica pode ser a apresentação da abertura de um quadro reumatológico, entendeu? Que são essas manchas na pele, violáceas, geralmente planas, não dolorosas e não pruriginosas, ok? É paciente nosso da universidade também. Até essa paciente não tem lúpus, tem artrite reumatoide, engraçado isso, né? Essa é uma manifestação clássica de um lúpus cutâneo. Esse paciente é uma paciente nossa, esteve internada, não tem muito tempo. Então, manifestações, você vê áreas de exposição solar, principalmente, né? Então, com muita manifestação. O sol é um trigger para o lúpus, então, ele faz gerar o dano material genético, ok? Então, faz apresentar essa grave manifestação cutânea. E o lúpus é um clássico de uma doença cutânea articular. Então, é um paciente que faz pele e que faz articulação. Aqui nós temos uma outra paciente que tem um pouquinho de artrite, tem atrofia dos interósseos, né? Tem um espessamento da interfalangiana. Aqui não dá para ver bem, mas ela tem uma mão com deformidades, mas uma mão que funciona. Isso chama mão de Jacquard, tá? Muito característica das doenças do colágeno, ok? Uma outra paciente, eu tampei o olho, mas com lúpus discoide, né? Um lúpus subagudo, desculpa, em pele, tá? Do rosto, ela estava grávida, essa menina, fez uma manifestação cutânea exuberante. Essa aqui tem um lúpus eritematoso sistêmico, ela fez uma manifestação aguda do lúpus, ok? Ela hoje faz diálise, ela tem uma nefrite lúpica associada, né? Então ela fez a asa de borboleta, também é uma paciente nossa da universidade, ok? Eu falei do lúpus discoide, ele geralmente tem uma depressão, ele causa uma sequela, tá? Então, o lúpus tem várias manifestações cutâneas, distintas entre si, tá? Bom, eu não poderia deixar de falar de uma outra condição. O lúpus, então, é uma doença muito falada, tudo, né? Mas existem outras doenças reumatológicas menos frequentes, mas não menos relevantes e graves também, que também tem esse processo de dano endotelial no vaso, com produção, com atração de células inflamatórias e produção de citocinas, tá ok? Não talvez as mesmas dessas outras doenças, também tem TNF-alfa, TNF-beta, tem a STAT1, enfim, um pouquinho diferente do mecanismo das artrites e do próprio lúpus, e que cursam com manifestações cutâneas e do músculo esquelético. Então, aqui o que está alterado é justamente essa descamação. Poderia ficar descamação e a cor azulada, né, de quem está fazendo um fenômeno vascular, um Renault, né? Então, facilmente o paciente poderia ter se atribuído a essa manifestação uma alergia de sabão, tudo. Cuidado com aquilo que é muito habitual, tá? Será que é mesmo? O paciente fala, não uso mais sabão, não lavo mais a louça lá em casa, tudo, e nada melhora, né? E queria saber o que é, vai aparecer lá no seu consultório, então, te procurar na rede pública, e aí tem que lembrar desse diagnóstico diferencial, isso se chama mão de mecânico, e pode estar relacionado a uma doença conhecida como miopatia inflamatória, que tem outras manifestações cutâneas, além da mão de mecânico, né? A mão de mecânico está mais relacionada a um conjunto que chama antissintetase, tá? É um grupo raro das miopatias inflamatórias. Aqui nós temos as pápulas de Gottland, que é uma figura do New England,
as minhas fotos não eram tão boas para se ver, mas são as pápulas de Gottron, tá? Numa criança, tá? Então, Gottron cai muito nas provas de residência médica, ok? Que são essas, pode ser pápulas e pode ser o sinal, tá? O sinal é só a vermelhidão em cima das proeminências ósseas, tá? Das metacarpos, das interfalangianas, ok? E a pápula é quando você tem justamente o relevo, né? Você pode ter as manifestações cutâneas em pele do rosto, tá? Que são manchas geralmente um pouco mais escuras, com características um pouco distintas das do lúpus. Então, é diagnóstico diferencial do lúpus também, eritematoso sistêmico e subagudo e das outras manifestações. Geralmente, a dermatomiosite cursa também com heliótropo, então uma linha violácea por cima do olho, da pálpebra, tá? Ele não tem, essa criança não tem, ok? Então, esse é o componente clínico dessa doença conhecida como dermatomiosite, uma miopatia inflamatória, que tem várias manifestações, num espectro bem mais amplo do que a pápula, o sinal de Gottron, o heliótropo, o sinal do Challe, né? Você pode ter outras manifestações com hiperemia ou hiperpigmentação, que você demora a desconfiar que pode estar dentro de um contexto de miopatia inflamatória. Tem artrite, tem deformidade, tá? Aqui também tem, tá vendo? Tá vermelhinho em cima, né? Porque é foto. Aqui também tem hiperemia. Aqui uma biópsia de pele, né? Aqui mostrando o Gottron, né? Com a perda da característica habitual da pele, com infiltrado linfocitário e tudo. Uma outra característica dessa doença, das miopatias inflamatórias, além de poder cursar com manifestações cutâneas, fenômeno de Renault, que é um fenômeno vascular, você tem a fraqueza proximal da musculatura. Então, o paciente não consegue mais subir escada, não consegue subir, entrar no carro, pegar um ônibus, porque não consegue subir o degrau do ônibus, não penteia mais o cabelo. Ele vai te contar isso. Não é fadiga do paciente idoso, é diferente. Ele vai te falar assim, olha, eu não consigo mais pentear o cabelo. Não consigo mais subir escada. Ele vai te contar isso. Você vai examinar, você vai ver que o componente proximal das cinturas apiculares é que está envolvido, tá? Aqui está trazendo o mecanismo dessas doenças no músculo. Então, você pode ter infiltrado linfocitário pericapilar na dermatomiosite, e isso leva à atrofia dos miócitos, dessas fibras musculares, ok? Isso também é mediado por células do sistema imune, tá? Tanto inato quanto depois por T cell e células B, tá? Por células T e células B. Você vê que os mecanismos a etipatogênese muito semelhante da pele com substâncias parecidas, tá? Eu não poderia deixar de falar, mas não vou me aprofundar, porque eu acho que eu já estourei até o tempo, né? Mas esse aqui é um fã centromérico, então nós estamos vendo corado aqui o centrômero de cada DNA, de cada um dos 46 cromossomos, o centrômero de cada um dos 46 cromossomos que está no núcleo celular. Se você contar, tem que ter 46 pontinhos aqui. Esse é o FAN que marca uma doença conhecida como esclerose sistêmica, tá? Agora, o que o centrômero tem a ver com esse fenótipo, né? Calcinoses, com a pele dura, esticada, com uma mão que perdeu a mobilidade, que faz úlceras, que se fere, né? Com esse padrão de fibrose cutânea, com telangiectasias, tanto em face quanto em palmo de mão, aqui não está dando para ver direito, mas é uma telangiectasia, tá? E aqui uma calcinose. O que tem a ver, né, coral centrômero, é essa expressão fenotípica. Então, a pergunta, né, é uma questão de associação. A gente viu que tem uma relação de frequência, toda vez que a gente vê esse paciente, a gente faz o FAN e encontra um centromérico, sem que ele explique a fisiopatogênese desse processo, ele também é vítima, né? Então, são perguntas que a geração de médicos de vocês e dos próximos cientistas vão responder, eu espero, né? Então, assim, a minha mensagem principal é: toda vez que você está diante de um paciente que tem dor articular, cuidado. Essa dor osteoarticular, essa dor osteomuscular é de uma doença mecânico-degenerativa mesmo, que é o mais frequente, é o mais comum na população, ou você está diante de um quadro que você tem que encaminhar para o especialista e pensar um pouco mais amplo, né? Se essa dor osteoarticular estiver
envolvimento tiver uma manifestação cutânea, será que uma tem relação com a outra ou não? Então, sempre lembrar da reumatologia nessas horas, tá? Fazer diagnóstico diferencial é importante, viu? Essa é a mensagem dessa minha fala de hoje à noite. Me desculpem pela complexidade e, às vezes, por não ser tão clara e não me ater a detalhes mais específicos, né? Mas estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, professora. Foi uma excelente aula. Muito obrigada também pela disposição de estar aqui com a gente hoje. E é um grande prazer tê-la como convidada para fechar nosso curso com chave de ouro. Obrigada a vocês, estou à disposição, tá? Certo. Bom, chegamos ao fim do nosso curso de raciocínio clínico. Foram muitas discussões e temas importantes com professores muito especiais. Agradecemos a todos os alunos que participaram, aos professores que se disponibilizaram para ministrar excelentes aulas e a equipe organizadora que trabalhou com muito empenho. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau.